Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 10 horas 52, 15 de fevereiro de 2023. Eu desejo um bom pregão a todos, muita saúde e paz. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e fale da Top Traders aí nas suas redes sociais pra galera que você tem contato, que gosta do nosso modus operandi. Eu vou iniciar os trabalhos falando do racional do YouTube. Primeiro nós fizemos a rolagem. O TradingView tem esse jeito que eu considero errado, né? Na verdade não considero, é errado mesmo, velho. Então ele junta realmente um vencimento no outro, é até um pouco estúpido. Mas enfim, por isso que a gente tem o broadcast, né? Então eu sempre tenho dois para poder comparar, tirar qualquer dúvida, aquela coisa toda. Só que essa minha versão do broadcast no intraday tem delay, mas enfim. Percebam que há uma região aqui que fez fundo várias vezes e o fez novamente, tanto que está agora beirando 110 mil pontos. Eu até comentei que isso ocorreria no Telegram, tanto no Panorama quanto no Reader. E observando aqui o gráfico diário, a gente percebe que o gráfico diário ele já atualiza de forma correta aqui. Então o gráfico diário, a gente vê claramente, pessoal, alguns podem entender como um fundo triplo, né, o Três Rios. Aí você fala, professor, mas o candle do dia 10 aqui, ele se destaca. Mas, poxa, olha, está praticamente alinhado. Se eu traçar aqui a reta, é um Três Rios. Inclusive tem dois candles entre o primeiro e o segundo candle e dois candles entre o segundo e o terceiro candle. Aí você pode falar, mas eu posso considerar um ombro, cabeça, ombro invertido? Pode, mas está mais para um Três Rios mesmo. Então é algo novo, né, que é realmente um destaque. O racional, na verdade, né, a gente comentou ali do 109 e 100 por ali, que buscaria o 110 e 300 ao longo do dia. A máxima do dia foi 110,365, então o racional ele está materializado, né, pelo que nós nos comunicamos ali, que foi dito no Telegram. Mas eu acredito que, por exemplo, a gente poderia falar em compra agora, 109,900, 109,870, por aqui. Vamos colocar 109,900, eu acredito que busque ainda hoje, renove essa máxima aqui a 110,400. Então a gente está falando em 500 pontos de racional ao longo aí do pregão, ok? Então a gente fez a rolagem, né? Encerramos o G de gato 23, transferimos a expectativa para o J de jacaré 23, ok? Muito bem, então, uma vez feita a introdução, a rolagem, você sabe, né, do capricho, zelo, o carinho que eu utilizo para fazer tudo. Então ontem eu já falei sobre a rolagem, já te vinha falando da rolagem desde semana passada, e ontem eu reforcei, expliquei, e hoje foi o comando de forma detalhada, comentada, para que todos possam fazê-la de forma serena, com bastante tranquilidade, sem nenhum tipo de dúvida. Eu acho que eu não anotei nada aqui de forma coletiva para falar, está tudo certo. Era a rolagem mesmo, então a rolagem foi feita, tal, vida que segue. Então todas as iniciativas foram entregues hoje de manhã, no período da tarde eu farei o clique. Haverá também os stories e hoje eu farei live. Muito bem. Então vamos lá aos comentários do YouTube. O primeiro é o Burro com Asa. Burro com Asa diz o seguinte: assisti diversas análises apontando 2023 como ano de estagnação e recessão, com raciocínios que vão de análises gráficas históricas, de recessões até questões de políticas iminentes. Poderia falar que drivers você acredita que vão puxar essa explosão? Burro com Asa, de repente, se você quiser seguir aqui o nosso Telegram, está aqui à disposição na descrição do vídeo. E tem o Instagram Top Traders Underline. Eu falo disso diariamente, mas sempre sendo atencioso, carinhoso aqui com os alunos, né? Como eu falei ontem, a gente tem públicos. Geralmente o aluno que segue uma rede social não segue a outra, então é natural essa pergunta.
Por isso que eu falo que a gente atinge 3, 4, 5 mil pessoas por dia individualmente. Isso é para quem não coloca, não tem dinheiro de corretora ali que vai te quebrar na corretagem depois, que a corretora dá para os influencers aí 30, 40, 50 mil por mês, você acha que eles dão de presente? Eles vão descontar isso daí na corretagem depois, né? Eles quebram o cara na mesa, a corretagem em mesa, e aí a vida segue. E o pessoal acha que os influencers e a corretora são legais ainda. Claro que tem os bons profissionais e boas corretoras, mas não são a maioria, ok? Então, quais são os drivers internos? Reforma tributária, os balanços corporativos agora num prazo mais curto, um novo arcabouço fiscal, menor PL em 20 anos, ativos abaixo do valor patrimonial. Lá fora, tendência de alta na Europa, porque a gente tem menos inflação, indicadores melhores, redução do ritmo de aperto nos Estados Unidos, reabertura na China, para citar alguns. E aqui no Brasil voltou a ter o carry trade, né? A galera pega dinheiro lá fora para aportar no Brasil, tanto em renda fixa quanto em renda variável também. Ok? Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Tudo certo? Pode analisar, projetar o JHSF, Cyrela e RADL, claro. Seja sempre bem-vinda, você e todos os amigos que enobrecem com a vossa participação no nosso trabalho. JHSF é um dos ativos mais descontados da Bolsa. Né? Para quem está no barco, acho que a gente toca o barco, para quem não está, é oportunidade. Aqui tem um triângulo ascendente em formação, topos mais ou menos alinhados e fundos ascendentes. CIRI 3. A JHSF você pode colocar 30%, 40% de valorização se o mercado realmente começar a subir, o que a gente espera. Sobre Cyrela, o ativo já está mais pronto, como diria o poeta, né? Já está prestes a romper um pivô a 15,71 que projeta R$19. E a RADL é um ativo de guarda. A depender da configuração gráfica, é uma opção para aqueles investidores mais conservadores, ou agora é oportunidade. Ah, professor, mas tem um pivô de baixa, né, a 23,35, mas tem toda a tendência anterior. Então é muito provável que ela volte a trabalhar acima de 22,35 e posteriormente o primeiro objetivo 25,40 e depois R$27. Podemos traçar uma linha de tendência que durante esse processo de recuperação será provavelmente tocada. Ok? Então, JHSF muito descontada, Cyrela pronta para subir e dando bobeira aqui RADL para quem busca um ativo com perfil mais conservador. João Vinícius, boa tarde, Wagner. Olá, querido amigo, seja sempre bem-vindo. O índice se encontra no 107 com pavio fora da banda inferior. E podemos ter uma alta mais expressiva se romper a resistência do 110. Agora, querido, que Deus ilumine a todos nós. Obrigado pela sua participação, sempre prestigiando o nosso trabalho. Tomar um golinho aqui do meu bale de coco e açaí. Vamos observar aqui em ambos, né? Então, a gente vê aqui no gráfico diário onde que está o pulo do gato, aqui, região de 112,600. Né? Eu posso ver tanto no broadcast quanto no TradingView. Por quê? Porque esse valor mudou, né? Agora, essa forma que o TradingView calcula, eu discordo. Né? Então, eu discordo porque você vê que muda o vencimento, ó, mesmo 24 horas ou diário, o ponto continua o mesmo. Então, a gente sabe pelo broadcast que essa região mudou. Por quê? É justamente o spread. Se eu pegar aqui 110, 870, 870 menos aproximadamente, né, 112,600, eu estou falando em 1730, mais ou menos o spread, a diferença, né, de quando a gente fez a rolagem de um mini contrato para o outro. Muito bem. Nosso amigo user aqui, que não dá para identificar. Professor, tudo bem? Estamos juntos desde que comprei o mini índice ao 126 mil pontos. Não tá fácil. Tem uma pergunta. Quando o mini índice chegar ao 126, eu espero ainda estar vivo depois de ter feito todas as rolagens, inclusive comprando mais caro. Você não está comprando mais caro. Você está zerando, eu expliquei isso daí ontem e hoje, né? Você está simplesmente encerrando um mini contrato
iniciando a posição no outro. Você não está pagando mais caro. Você encerra em um e compra no outro. Essa diferença aí de 1.700 pontos, 1.680, 1.700 e pouco, a minha, deixa eu ver, você não está pagando nada mais caro, tem que estudar, né? Você tem que conhecer para quando você falar alguma coisa, saber o que você está falando, ok? Então a minha diferença é de 1.745 pontos. Você acha de verdade que eu estou pagando essa diferença? Precisa estudar, né? Todo mundo que é aluno nosso teve acesso ao Top Traders 360, a gente ensina diariamente. Então, antes de você falar, tem que estudar, né? A galera gosta muito de rede social, ficar rolando Instagram, vendo Big Brother. É legal? É bacana. Muita gente gosta, né? Mas pega meia hora por dia e estuda, né? Então, estuda aí para você saber o que você está falando, ok? Então, ninguém pagou mais caro. E uma outra coisa que você precisa se informar também. O desafio é no mercado à vista. E mercado à vista não tem rolagem, mercado à vista não tem spread, mercado à vista não tem vencimento. Então, assim, você precisa estudar mais e se informar melhor. Ok? Eu estou aqui para, assim, na mesma proporção que vocês escreverem aqui, eu vou responder. Então, você pode escrever o que você quiser, mas a resposta será proporcional. Então, você precisa estudar mais, né, para entender como é que funciona o mercado futuro e precisa se informar melhor. O desafio é no mercado à vista, não no mercado futuro. E assim, em nenhum momento ninguém comprou o mini índice nos 126 mil pontos, porque nem foi atingido. Correto? Então, como o desafio ele partiu de um valor menor, como é que você comprou no 126? Não aconteceu. Tá bom? Então são 3 situações aí que a gente precisa parar as arestas. Ninguém comprou no 126, o desafio não é no mini índice, é no mercado à vista, e ninguém paga mais caro quando faz rolagem. Perfeito? Então tá dada a resposta. Eu não vou bloquear não, porque o engraçado é que quando alguém coloca uma coisa aparece os valentes, né? Então, mas eu vou responder sempre na proporção que for a pergunta. Certo? Então, nosso querido amigo Luiz Gouveia, ele pede BABA e mais alguns ativos aqui. Vamos fazer sempre com o maior prazer, disposição ao trabalho. E vamos lá. Pô, tem aluno que está comigo há muito tempo, pessoal, não sabe que tem que descontar dividendo do preço médio do ativo. Você comprou a 10, o ativo está 15, pagou R$1 de dividendo, você está ganhando quanto? Está ganhando 6, não está ganhando 5. Porque esse R$1 é descontado do preço da ação. Então, meu preço médio não é mais 10, meu preço médio é 9. Né? O valor é descontado do valor da ação. E a mesma coisa a Gerdau. O preço médio em Gerdau está em torno ali de 26, está até abaixo. Por quê? Porque conforme paga... Pô, mas a gente iniciou a operação a 30. Sim, mas os dividendos e juros sobre capital próprio têm que ser descontados. É descontado do valor da ação. A ação fechou a R$30. Se pagou 50 centavos de juros sobre capital próprio, ela abre a 29,50. Então você não pode considerar o preço médio. Isso não é, né? São coisas básicas que às vezes o aluno ele fala, não, mas o preço médio está aí, isso não está. Né? Então tem que estudar. Bolsa é algo sério. Tem uns maconheiros por aí, que eu não tenho nada contra também, cada um faz o que quer, todo mundo já foi jovem. Tem alguns que, inclusive, deveriam estar presos, são condenados e tal, por crime financeiro. Tem outros que não sabem somar 2 mais 2, são influencers, tal, porque ele mostra abraçando o cachorro, dança com a mulher, bota silicone na mulher, põe na internet. O outro é um baita de um bandido, aí filmam ele doando cesta básica, ajudando cachorro de rua, enfim. É a ponta do iceberg, né? O pessoal gosta. Porque trabalham com a ilusão, né? Na Top Trader, e aí falam que a bolsa é fácil, você bota a grana lá. Top Traders é vida real. Eu sou um trader profissional que sofro com vocês, ganho também junto, que vive o dia a dia. É uma situação real, né? De traders clássicos como foram Ivan Santana, Márcio Noronha. Essa é a nossa pegada aqui, né? Uma situação real, verdadeira, transparente, né? Que é compreendida por poucos, mas sempre foi assim e sempre o será. Ok? Por isso que eu falo que a gente tem uma família, uma comunidade. Baba, que é Alibaba, negociada
nos Estados Unidos na NYSE, Bolsa de Nova York. Teste de topo anterior formando fundo duplo. É uma compra ousada pela volatilidade do ativo, mas tecnicamente justifica-se. Inclusive, você pode colocar o stop na mínima de ontem. Né? É uma compra bastante técnica, né? Pô, a mesma coisa, o camarada fala que compra não sei quantos carros com day trade, que mora em cobertura com day trade. De verdade, vocês acreditam nisso, pessoal? Que o cara faz a fortuna dele, né? Eu moro num local milionário, eu tenho 5 carros. O que ele conseguiu com day trade? O day trade é de vez em quando tem as oportunidades, ou às vezes o negócio enrola, mas ninguém vai, por exemplo, a gente faz também, né? Tem os racionais, mas ninguém, por exemplo, o cara vai ficar milionário, né? Adquirir. Dá pra acontecer no swing trade, dependendo se você já parte com valor legal, né? Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma grana legal e ela pega uma boa época no swing trade, como nós já passamos aí 18, 19, 20 meses seguidos de lucro, dá para fazer muito dinheiro, mas o day trade acaba sendo um complemento, mesmo porque a gente trabalha com manejo de risco bem menor do que o swing trade. 10, 15, 20% da posição, ok? Então, meta é a meta negociada aqui no Brasil, ou seja, é uma BDR, né, por isso que tem o código 34, e eu não compraria com esse gap longe da média, minha opinião. TSM. Taiwan Semiconductor Manufacturing. É o assunto do momento. Semicondutores. Isso aqui é o mastro bandeira, a variação flâmula. Não é aquele ativo para quem gosta de pegar inflexão, é para quem gosta de seguir tendência. É um prato cheio. Ok? E Google 34, que é a ação da Alphabet Google negociada aqui no Brasil. Sempre quando tem o 34, assim, uma BDR. Então nós vamos estudá-la, né? A Alphabet. É uma oportunidade ousada, eu acho que tem coisa melhor. Mas não deixa de ser uma oportunidade, né? Aquela história, você está comprando um ativo interessante com grande desconto. Só que essa LTA pode ser testada? Pode. Você está entre a LTA e um martelo, que se houver fechamento acima de 41,05 seria confirmado. Eu compraria se o martelo for confirmado ou em fechamento. Compraria no dia seguinte na abertura ou logo no finalzinho do pregão se percebermos que vai ser acionado de fato esse padrão. Então, obrigado, Ana, Luiz, user aqui que não dá para identificar, João, Solange e Burro com Asa, que enobreceram a nossa gravação, nosso trabalho. Muito bem. Então, eu vou ver aqui os ativos. Eu até fiz o resuminho lá no informe cenário. Sempre quando eu prometo, eu venho aqui e cumpro. Então vamos fazer aqui os balanços, começando por Raizen. Eu não vou dizer que é um amigo, assim, porque as pessoas que são muito carentes têm um monte de amigo, né? Amigo de verdade você tem poucos, né? Ah, fulano é meu amigo, é nada. Né? Precisa de alguma coisa, fica doente, precisa de dinheiro, você vai ver quem é seu amigo. Então conhecido, né? Amigo nada. É meu amigo, é nada. Então eu tenho um colega, assim, uma pessoa que é do meu círculo social, que, assim, é um grande defensor dessa ação e eu não consigo ser convencido, né? Com todo o meu otimismo e tal, se você estudar o balanço de raiz em os detalhes, cara, eu não me convenço com a oportunidade. Eu não vou dizer que para um repique, ela está caindo 0,34 depois do balanço, ela é tão morosa que ela nem em relação ao balanço ela se mexe muito. Pessoal, a tendência primária, secundária e terciária de alta, eu não me convenço. Ele coloca grana no ativo, né? É aqui do prédio, lá do futebol e tal. Cara, não me convence. Assim, eu não trabalharia vendido também, que o ativo já está muito depreciado. Mas colocar uma grana assim, em Raizen. Ó, o mini índice no 110 e 300 que nós comentamos, bingo. Eu falei 110 e 400, né? Daqui a pouco bate ali. Então, não, Raizen é uma ação que ela não me convence assim como oportunidade. Ok? Aí teve o balanço da VEG. VEG 3 aqui na tela.
A VEG no semanal tem um mastro bandeira, é um ativo que se movimenta de forma um pouco mais lenta. É uma boa oportunidade, é uma boa empresa? É. Inclusive reagindo em alta ao balanço, tem claramente uma acumulação. A gente prefere Home, tanto que a gente tem a ação aqui em carteira, mas ambas são ótimas oportunidades. E Home também tem um mastro bandeira e tendência de alta. Ok? Na dúvida, se puder comprar as duas, melhor ainda. Aí teve Nubank. Né? Nubank, eu gosto do case de Nubank, tem NU que é negociada lá fora, né? Tá sendo revista, recomendação, né? Agora para overweight e tal. Acho que é uma boa oportunidade, é ousada, mas boa, né? Pós-balanço reagindo bem. Eu entendo, me agrada, o C6 Bank e o Nubank são casos que me encantam assim. Como negócio, visão de mundo, aquela coisa toda. Aí nós temos, olha que informação interessante, ó, a B3 registrou volume financeiro médio diário de 25,541 bi em janeiro, uma queda de 16%. Eu falei que o volume tinha sido fraco, né? Então vamos fazer TOTUS, daí a gente finaliza aqui os balanços, né? Se lê TOTUS, né? Se escreve... É TOTUS 3, né? Mas a empresa se fala TOTUS. Eu aprendi isso quando a Marília Gabriela foi garota propaganda da empresa. Costuma ser um ativo com um apelo técnico muito forte, né? Ela tem uma volatilidade histórica bem contida, quer dizer, ela não tem aqueles movimentos explosivos, né? É um ativo que tem que ter muita paciência para operar, não é todo investidor que tem o perfil. Agora, quero uma ação de tecnologia mais madura, tal, para bater renda fixa. É um caso, formando aqui um martelo. Mas hoje, né, por exemplo, se você vai comprar uma ação para bater renda fixa, eu acho que tem oportunidades melhores. Mas assim, entre a compra e a venda, professor, o que você faria? Eu compraria. Até por esse sinal aqui, que é um sinal de entrada compradora raspando tudo aqui ao longo do pregão. Então fizemos os balanços que foram divulgados, atendemos os nossos queridos amigos no YouTube. Né? Então tá tudo certo, façamos agora os ativos fixos. Então eu vou começar aqui por Petro 4. Agora o mini índice a 110,410, então realmente nós acertamos, além do racional do Telegram, nós acertamos também o racional do YouTube. Belo dia. Então Petrobras, a Petrobras é aquela empresa que ela vai seguindo o ritmo devagar e sempre. Vai seguir aqui no ritmo devagar e sempre. Entre as duas gigantes aí nós preferimos Vale. Vale 3. Ok. Deixa eu ver se tem alguma instabilidade aqui com a internet. Acho que não. Então nós temos aqui Vale 3. Formando fundo acima do fundo anterior, que é 86,66. Né? O ponto alto será o rompimento de 89,55, que vai projetar as máximas recentes, em torno de 98. ITS A4. Como o Haddad está discursando, a plataforma, o TradingView não é fácil, mas vamos em frente. Então, Itaúsa, pullback nas médias e na linha superior da cunha. Ativo projeta em R$ 9 e R$ 10 para o mês de março. Tem total configuração de compra, assim como Itube também. Né? Pullback na linha superior da cunha, objetivo aqui a R$ 30,72. Aí chegamos em Bradesco, BBDC4.
BBDC4, uma belíssima formação de fundo. 3,55 de alta, 0,91, hoje 2,11. Né? Quando a gente menos perceber, Bradesco vai estar aqui no eixo a 15,41 dessa figura importante, fechando esse gap. Gap diário eu havia comentado. Aí temos BBAS3, Banco do Brasil. O balanço foi fantástico, mas a ação já tinha entregue, né? Já tinha, digamos assim, precificado, adiantado. O movimento deve seguir em alta, mas uma alta mais serena, mais tranquila. Entrar agora não entraria. E aí a gente chega em B3, SA3, sinal de fundo sobre uma LTA. É isso, né? Então, ontem e hoje, em conjunto, formam um arame. Ok? Falemos então agora petróleo. Petróleo WTI repousando sobre as médias para continuidade de movimento altista. Mesma ideia que a gente tem para o Brent, negociado na ICE em Londres. A mesma visão, né? Eles fazem um zigue-zague ascendente, tem a simetria em V. Minério de ferro, desenvolvendo aqui uma formação de fundo. Se nós colocarmos o minério de ferro, Campos Neto irá ao Senado em breve, vai lá dar uma aula, vai dar um show. Então tem um mastro bandeira semanal no caso do minério. Se eu trouxer aqui a tela o gráfico 60 minutos, a gente vê a inclinação de alta, né, e um ombro, cabeça, ombro invertido. O mesmo padrão que fez aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Então é para o alto e avante. Campos Neto, além de genial, um camarada humilde, muito bem preparado. Ele e o Mansueto Almeida, para mim, são os dois principais gênios do mercado. Claro, pessoal, nós temos grandes nomes aí no mercado, que inclusive eu elogio, temos. Pércio Arida e André Lara Rezende perderam muita credibilidade, né, com essa postura vaidosa, né, foram superestimados na transição, acho que se queimaram bastante, mas vão continuar ganhando milhões aí na iniciativa privada, não tenha dúvida, né, mas saíram menores do que entraram na transição. Né? Mas temos diversos gênios no mercado. Pô, Marcos Lisboa, né, genial. Temos grandes economistas, né? Pô, tem um personagem que pouca gente fala, pessoal. Pega o caso, por exemplo, do Roberto Lee. Fez o projeto da Win lá na Alpes, depois da Clear e agora da Evenor. Gênio. Eu particularmente acho fantástico, né, o trabalho do Roberto Lee. Então tem o Marcos Lisboa, tem o Mansueto Almeida, ok? Então temos que valorizar. O Brasil não tem Nobel de nada porque o Brasil não valoriza, né, as pessoas. Essa que é a grande questão. Mas tudo está em tempo de mudar. Então aqui Bolsa... Isso foi dito pelos próprios prêmios Nobel, né? Foi perguntar por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Daí eu não vou dizer o nome aqui, acho que não vem ao caso. Diz que o Brasil é um grande destruidor de heróis. Aí você vê o caso do Neymar, né? Tanta perseguição sem motivo. Um homem, né? Um garoto, um jovem, como todo mundo. Então, Bolsa de Xangai, Mastro Bandeira. Índice Nikkei. Correção, né, no tempo, depois dessa forte alta, deve ter continuidade de movimento. Aí nós temos Small 11, montando fundo sobre uma LTA. O IFNC, como eu venho comentando, será o grande capitão da alta que a gente espera para o mercado no curto prazo. Índice do setor imobiliário, montando um fundo consistente, porque bateu várias vezes na mesma mínima. Isso é a análise técnica básica, né? Quanto mais vezes um ponto é tocado e respeitado, mais forte ele se torna. E temos o índice de materiais que está lutando para formar fundo. A máxima do martelo é 5772, está acima, está confirmando. Índice de energia, eu vejo com bons olhos esse movimento.
acima do fundo anterior, 74,554. Arami, agora um candle que envolve mais ou menos a metade do candle anterior, anulando, né, a barra de ontem. E uma das boas novas de hoje é o índice de consumo, né? Nós temos uma pinça de fundo e o índice de consumo acima do fundo anterior marcado 16 de janeiro a 2.791, tá? 2.818. Muito bem. Daqui a 8 minutinhos teremos o início dos negócios nos Estados Unidos, a gente estuda os benchmarks por lá. Títulos de 10 anos estão rompendo duas linhas de tendência, o viés é altista, menos que a gente tenha um sinal. BZQ, VIX, Dow Jones, S&P e Nasdaq eu vou fazer a seguir junto com o EWZ. Falemos então das bolsas na Europa, né? Para o alto e avante, ó, tendência de alta na veia. Reino Unido, Bolsa de Paris renovando máximas, Eurostock 50 idem, ó, topos e fundos ascendentes. O mesmo a gente tem no índice DAX. O índice DAX ainda tem essa estrela cadente incomodando, mas ela deve ter sua máxima rompida, testada e o rompimento nos próximos dias. Ok? MME, que mede fluxo para mercados emergentes, enquanto abaixo da mínima do dia 31, 1032,70, está desenvolvendo um pivô de baixa. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, testando uma LPT bem importante. Espero que ele monte topo por aqui e caia, porque isso deve favorecer a queda do dólar aqui no Brasil. Ibovespa em dólares, ombro, cabeça a ombro invertido. Sinal de acumulação numa região de fundo para renovar, né, buscar as máximas recentes a 22.835 dólares. Aí eu chego no BOVA11. BOVA11 formando fundo, tem o ombro, cabeça ombro invertido, canal, duas retas paralelas e aqui formando um fundo duplo. É o mesmo desenho do Ibovespa, ombro, cabeça ombro invertido, canal, simetria que favorece a alta e a consolidação. Isso daqui, acima de tudo, é uma consolidação de fundo. Você pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 últimos pregões, contando com a sessão de hoje, quarta-feira, tem a mínima praticamente justaposta. Isso fortalece, né? Bota concreto aqui nessa região de fundo e fica aí o rompimento de 110, 175 como o ponto capaz de separar o joio do trigo. O mini índice nós já vimos, ó, 110, 625, bingo aí no nosso racional para o intraday. E o dólar praticamente na mínima do dia, que no diário a gente percebe uma importante sombra superior. E eu havia comentado mais cedo lá no Telegram o seguinte: enquanto acima de 5.240 o dólar não iria cair. Se ele perder, seria até uma venda para quem está de fora, que ele viria provavelmente no 5.200, né? Bingo, a 5.202 eu acredito particularmente que ele venha na mínima do dia no período da tarde, meio da tarde, a 5.174. Para a nossa referência, é possível que tracemos até correto aqui que tracemos uma LTA. Na verdade não é aqui. Que deve ser testada, inclusive violada, dentro de alguns minutos. O DI1F25, gráfico diário, caminho natural, pessoal. Teste de 12.685, mínima do dia 9, vai perder e acionar um pivô de baixa. Isso é muito bom, né, para os negócios como um todo. E o milho lutando aqui para formar fundo, respeitar a média de 5 e posteriormente romper 89,47. Eu vou fazer essa carteira varejo que a gente tem feito diariamente. Daí a gente, ao tempo de abrirem os negócios, né, no pregão à vista norte-americana, a gente estuda. Então Ambev, tecnicamente é uma situação de compra, eu não entraria, porque está abaixo da média de 21 e tem amanhã, né, o grupo 3G vai provavelmente
Americanas, digamos assim, né? Proposta aos bancos, ver o que será definido. Então o ativo opera de lado no compasso de espera. BPAC, o mercado está começando a voar para a qualidade. Você pega um ativo como BPAC a 21, é como comprar, por exemplo, um Audi A3 que custa 260, 270 mil, de repente por 190. Né? E é mais ou menos o caso de Gemate também, né? Você comprar um carro de 300 mil por 150. Pô, tá valendo a metade, pessoal? Tá valendo a metade porque não tem fluxo. Né? O mercado, cada dia é uma história, meta de inflação por decreto, é o Lula que desautoriza o Haddad, mas deixando o mercado fluir, esse ativo vem a R$9 rápido. Né? Olha Quero, por exemplo. Né? Então, Gemate está subindo 3,44. Quando você olha... Aí tudo bem, né? Magazine Luiza, deixando claro, né? Magazine Luiza nós não temos em carteira, a gente tem Amer, sim, BPAC, Gemate temos e também Meli. Então, por exemplo, você pega um ativo como Mercado Livre, como Quero, está de graça, né? E acionando um pequeno pivô a 3,40. Aí o mercado migra, né? Por exemplo, de Magazine Luiza, ainda acho que busca R$5. Ela tem potencial, por exemplo, hoje, né? Imagina se o preço de Magazine Luiza e Quero se cruzam. A gente pode trocar uma pela outra? É possível. Né? A gente pode, por exemplo, trocar a Mer por Via, é uma possibilidade também, mas aí os preços terão que estar um pouco mais próximos. Né? Então, Sambi, ombro, cabeção, ombro invertido. Esse daqui é o padrão do foguete, né? O ombro, cabeção, ombro invertido já tem um alvo, que é 31,59. Aí tem Via, né, que está no nosso radar, mas nós não temos ação. Por exemplo, o Magazine Luiza, nesses níveis, eu acho que é oportunidade. Né? Como é Quero e tal. E Mercado Livre, ela fez uma correção até a média, já engolfou e vai voltar aos 1.240, 1.250 nos próximos dias. Então vamos observar aqui a abertura do mercado americano, né? Vai abrir em 1 minuto. Hoje à tarde eu farei, além dos stories, eu farei o clique também uma live. Deixa eu confirmar se não tem nenhum recado. Aqui para vocês. Maravilha, acho que está tudo certinho. Ó, vai abrir agora os negócios americanos. Então vamos lá. Primeiro EWZ. TF brasileira negociada em Nova York. Né, montando aqui o fundo duplo. 28,75 é o ponto que separa o joio do trigo. BZQ eu entendo como um topo duplo. Né, deve acionar o eixo aqui e descer rumo às mínimas recentes. O BZQ é ultra short, né, é o mercado... Seria como Brasil vezes 2, né? Então a queda é potencializada assim como a alta. O VIX nós comentamos, né, que a 22 era a venda para zerar os 18, hoje mesmo deve bater R$18 entre hoje e amanhã. Essa barra de ontem ela é ampla, é um marobuzu. Então a cunha que eu não acreditava que teria continuidade não teve de fato, né? Tem que olhar aquela história de olhar a floresta e não somente as árvores. E o Dow Jones dando sequência que a gente via no mercado futuro. Tem potencial para entrar em terreno positivo ao longo do dia, assim como o S&P. Né? A configuração é plenamente altista, ó, teste de topo anterior no S&P. No índice de tecnologia Nasdaq também, ó, pullback da linha superior do alargamento e títulos americanos de 10 anos não tem sinal de topo. Então, o dia hoje que vence o mini índice pode ser realmente o dia da virada. Né? Então, consolidação de fundo. Tem figuras macros, né, no Ibov, mini índice, Ibova 11, que são ombro, cabeção, ombro invertido, assimetria em si e também o canal. E no prazo mais curto, consolidando fundo nessa mesma região. Um grande abraço a todos, saúde e paz, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção.